Oi, pessoal, boa noite. A gente vai tratar hoje do gênero Cândida, que é um gênero extremamente importante para a área médica e que causa as famosas candidíases ou candidoses, tá? Aí um breve histórico aqui sobre a Cândida. É no século XIX que ela é descrita pela primeira vez pelo Langenbeck, que isolou a partir de aftas. A gente tem o Grube, em poucos anos depois, definindo a candidíase oral, que é um quadro muito frequente, e ele classificou a levedura nesse gênero esporótrico. Em 1853, Robin ele denomina o fungo Oidium albicans, então a gente já tem aí o sobrenome da principal espécie para o homem. E o Zopf redenomina Monilha albicans. Aí eu paro aqui para fazer só um comentário. Esse nome Monilha albicans acabou ficando famoso e deu origem a um outro nome da doença que é moniliose, tá certo? Mas o ideal seria chamar de candidíase ou candidose, já que o nome atual, já há algum tempo, há bastante tempo para falar a verdade, é Candida albicans, que é colocado em 1923 pelo Berkhout. Tá? Ele estabelece o nome moderno. Depois disso, nos anos 50, a gente tem o estabelecimento de outras espécies, tá? E que vem até os dias de hoje. Qual que é a importância da Cândida? Isso acho que é uma coisa sempre boa de falar para qualquer agente, para que o pessoal sinta a importância da própria aula, né? Um dado que é bastante surpreendente: as candidíases, né, especialmente aquelas relacionadas às septicemias, às fungemias, em pacientes hospitalizados, é a quarta causa em hospitais. Então, é um dado bastante surpreendente. Se a gente pegar essa tabela aqui e olhar todas as 10 principais causas, são dados americanos, né? Não são dados brasileiros. Mas as 10 causas principais de septicemia em pacientes hospitalizados, 9 são bactérias. Tá? E se a gente observar, a Cândida ela está aqui em quarto lugar. Tá? Quarto lugar. Então ela tem um papel bastante importante nesses quadros de septicemia. E ela é também a segunda causa de septicemia nos pacientes severamente imunocomprometidos, como é o caso de transplantados e como é o caso de pessoas que têm linfomas e leucemias. E outro dado que é bastante grave, quando a gente tem uma fungemia por cândida, né, quer dizer, uma generalização de processo infeccioso pela cândida, a letalidade é extremamente alta, 40%. Então, de cada 10 pessoas com fungemia de cândida que estão hospitalizadas, 4 morrem. Né? É um mau prognóstico esse aí. Uma chance de morrer muito grande. E a gente considera a Cândida o principal agente de micose oportunista aqui no Brasil. Esse quadrinho é muito interessante porque ele mostra as principais micoses e agentes aqui com casos por milhão. Então a Cândida é medalha de ouro, né? 72 a 228 casos por milhão. A medalha de prata aqui fica com o Cryptococcus, que aliás vai ser assunto da próxima aula, que tem de 30 a 66 casos por milhão. As aspergiloses são bem importantes, né? Embora com números decrescentes, mas elas são bem famosas. Em seguida eu tenho os zigomicetos, e olha a distância deles, né? 1,7 casos por milhão. São micoses bastante raras aqui. As hialoifomicoses e as feoifomicoses, igualmente micoses muito raras. Tá? E a gente chega aqui em outro dado, né? Em hospitais a gente considera a cândida a principal micose. Então, assim, por esse conjunto de coisas, dá para a gente perceber como a cândida é importante. E se a gente fizer uma busca no PubMed,
né, que é o que foi feito nesse slide aqui, usando alguns filtros, né? Então, usando o filtro revisão e usando o filtro texto livre, né? Texto gratuito, e eu colocar a palavra candidíases no título e comparar, usando os mesmos parâmetros para várias outras doenças, a gente consegue uma medida grosseira, passível de críticas e, obviamente, com algum viés, mas ela dá uma ideia da importância de algumas doenças. Eu procurei fazer com várias doenças que são relativamente famosas hoje para comparar a candidíase. E olha que interessante. A doença que aparece mais nos artigos é a tuberculose, que é uma doença muito antiga e que tem uma das maiores prevalências do mundo. Então é razoável até que ela esteja até no topo aqui. Em segundo lugar, o Covid-19. Também é compreensível, a gente está vivendo a maior pandemia deste século. Isso mobilizou a ciência de uma forma meio inédita, então a gente tem a publicação de centenas de revisões no mundo inteiro. Em seguida, a gente tem a gripe, que sempre foi uma doença que assusta pela possibilidade de pandemia, né? A AIDS, que é uma doença que já tem bastante tempo, desde 79 até hoje, e que teve um impacto psicológico muito grande. Ela tem um número de revisões muito grande. Zika, que é uma doença nova, tem um número também razoável. As aspergiloses, o sarampo, tá? Que é uma doença viral bastante importante, ainda que a gente tenha vacinação. E em seguida vem a candidíase. Tá? Ela está acima de sífilis, de chikungunya, que é outra doença nova, de raiva, leptospirose, tétano, febre amarela, botulismo e micetoma. Então isso aqui dá uma ideia do impacto das candidíases na área médica. E aqui eu vou descrever muito brevemente as manifestações clínicas, né? Vou citar, na verdade, as manifestações clínicas que se dão na pele e nas mucosas. Então eu tenho quadros cutâneos e mucocutâneos, como esse que está sendo demonstrado aqui. Eu tenho aqui uma outra imagem de uma candidíase mais séria, mucocutânea, tá? Numa criança que tem uma imunodepressão. Eu tenho casos de onicomicose, que são as micoses de unha, que costumam afetar este trecho aqui da unha, mais proximal, e costumam afetar os tecidos próximos da unha. Então a gente chama isso de paroníquia. Tenho as candidíases orais, como essa que está sendo mostrada nessa imagem, e essa aqui. Essa aqui mais uma no fundo aqui, ó, pálato. Tá? Isso está muito ligado a idosos, recém-nascidos, pessoas com imunodeficiência mais grave, pessoas que usam dentaduras, próteses. Eu tenho as candidíases vaginais, são bem comuns e bem conhecidas. E eu tenho as candidíases sistêmicas, que são quadros bastante graves, como a gente viu nas primeiras estatísticas. Além disso, tem outras manifestações. Se a gente comparar 3, 4, 5 autores diferentes de livro, o que a gente vai ver é que cada um adota um esquema de classificação. Por isso que é até difícil colocar um esquema único aqui, porque os esquemas eles são diferentes. Então, tem alguns autores que colocam, por exemplo, as esofagites como uma outra manifestação, que é o que está sendo mostrado aqui. Um esôfago, e a gente vê aqui, ó, algumas lesões esbranquiçadas que são a cândida crescendo, tá? Mas outros autores não colocam a esofagite como uma categoria de manifestação clínica. A candidíase em recém-nascidos também é muito citada, tá? Mas não ganha uma categoria especial. E a gente parte agora para comentar uma outra coisa que é bem importante para a cândida. É bem diferente, eu diria, que é a questão de fonte de infecção. Fonte de infecção a gente sempre se refere
quando eu quero saber de onde eu adquiri aquele micro-organismo, ou seja, onde ele estava para que eu o adquirisse. Se a gente comparar aqui, pegar um ser humano e pensar em algumas doenças, por exemplo, leptospirose, como é que a gente pega a leptospirose? É contato com urina de rato, urina de roedores em geral, rato em especial, que esteja, obviamente, infectado pela leptospira. Então, se eu entrar em contato, se eu tiver uma enchente ou for nadar em um rio que tem muita urina de rato com leptospira ali, eu corro o risco de me infectar. Outra doença que a gente pode pensar, febre amarela. Como que se adquire febre amarela? Através da picada de um mosquito, que vem até nós, nos pica e transmite. Uma outra doença aqui, fúngica agora, é o micetoma, que a gente já tratou em aulas anteriores. É uma micose rara, mas qual que é a fonte da infecção? Onde que está o fungo que causa o micetoma? No solo. Então dá para a gente perceber que nesses 3 casos, e em muitos outros, as fontes são externas. Elas estão fora do hospedeiro. Quando a gente vai pensar na candidíase, é muito diferente. Por quê? Onde está a cândida? Como que a gente adquire a cândida que provoca a candidíase? A gente não adquire, ela já está no corpo da gente. Tá? Ela é encontrada nas mucosas, especialmente mucosa de trato gastrointestinal e trato geniturinário, também na pele em regiões de dobra, embaixo da unha. Então, ela faz parte da microbiota do corpo. Então, olha só, aqui um pouquinho de prevalência. 6% das pessoas saudáveis têm Candida albicans na mucosa oral. Em pacientes hospitalizados, esse número pula para quase 50%. Tá? Em relação à mucosa intestinal, especificamente, todas as pessoas têm Cândida ali. Tá? Então, isso dá uma ideia da prevalência da Cândida e ressalta o fato de que ela faz parte da nossa microbiota. Então, onde a gente quer chegar com tudo isso? Né? Você é a sua própria fonte de infecção. O agente já está em você. O que vai precisar acontecer é um desequilíbrio no hospedeiro para que ela invada o hospedeiro. Isso não quer dizer que não hajam eventuais e raras infecções exógenas, diferentes do padrão que a gente tem para a candidíase, que é a infecção endógena. Tá? Eu posso ter infecções exógenas e tem relatos disso com materiais oftalmológicos, soluções de nutrição parenteral e por relação sexual. Inclusive, alguns livros citam doenças sexualmente transmissíveis, a candidíase. Mas a verdade é que a imensa maioria dos casos não é uma cândida que veio de fora, é uma cândida que já está no corpo e que vai se aproveitar de uma queda de imunidade, uma quebra de barreira para se estabelecer. Tá? Então, as infecções exógenas são exceções à regra, no caso das candidíases. E aqui eu comparo a questão da cândida com outros fungos, porque se a gente reforça que a cândida ela é oportunista, bom, o que isso tem de especial, né? Todos os fungos são oportunistas, né? A imensa maioria pelo menos é. Por que a cândida é tão importante? Por que ela tem tanta relevância para a medicina humana? No caso do micetoma, eu preciso ter um evento que é ocasional, um ferimento razoavelmente profundo, que envolva material contaminado com os fungos causadores de micetoma. Isso não é propriamente uma coisa comum. Não são todas as pessoas que saem por aí pisando em materiais perfurocortantes, tendo lesões graves e essa lesão permitindo a entrada daqueles fungos que a gente já discutiu. No caso da cândida, não. Como o fungo já está em nós, qualquer condição que
propicia algum grau de imunodepressão importante, abre as portas para que a cândida que está na microbiota possa causar doença. Então é uma situação diferente aqui. E eu tenho muitas situações que estão relacionadas com as candidíases. Aqui estão citadas algumas. Diabetes, tá? A imunossenescência, então à medida que eu envelheço e a minha resposta imunológica ela decai naturalmente, eu fico mais suscetível a infecções oportunistas, bem como recém-nascidos que não estão com o sistema imunológico ainda maduro, funcional, pessoas que estão com câncer, que têm neoplasias, pessoas que estão com doenças autoimunes e, portanto, estão tomando drogas imunodepressoras potentes, a AIDS, que é uma imunodeficiência adquirida, ou qualquer outra imunodeficiência, antibiótico terapia de amplo espectro e ou prolongada. Por que isso aqui propicia o estabelecimento de candidíases? Porque na medida em que eu destruo população bacteriana, e a cândida é um fungo, eu deixo espaço para ela crescer muito mais à vontade, sem concorrência, sem competição. Então, esse tipo de terapia muito prolongada acaba propiciando eventualmente aparecimento de candidíases. Assim como o uso prolongado de corticoides, que são substâncias que em determinadas doses e em determinados regimes têm efeitos imunodepressores. Quimioterapia e radioterapia, e aí especialmente relacionadas às neoplasias, e em especial para a cândida, os cateterismos. A gente vai ver que um dos fatores de virulência da cândida é a capacidade dela de produzir biofilme. Tá? Aqui eu coloquei uma tabelinha com as principais espécies da cândida: albicans glabrata, parapsiloses, tropicalis, cruzei, lusitania, guilhermonde, dubliniensis, rugosa. Tá? A mais importante, a grande maioria dos casos está relacionado com ela, é a albicans. Tá? Essa é uma que vocês não podem esquecer. E a gente tem hoje uma espécie nova. Para a ciência é uma coisa recente, mas já tem mais de 10 anos, é a famosa Candida auris. Tá? Essa é uma cândida que apareceu mesmo recentemente, e ela tem uma série de características. O pessoal percebeu que ela é muito resistente às condições ambientais, então ela consegue permanecer em fomites, em ambiente, por muito mais tempo que as outras cândidas. Isso é um distintivo. Ela tem uma multiresistência às drogas preocupante, muito maior do que qualquer outra cândida. Tá? E muitos países já relataram casos graves com infecções sistêmicas e já tiveram que fechar UTIs. Tá? Os primeiros casos aconteceram no Japão em 2009, em otite, e depois ocorreram fungemias na Coreia do Sul. Algumas curiosidades, né? O pessoal detectou através de análise genética que teve a emergência simultânea de 3 clones da Candida auris em 3 continentes diferentes. Isso é uma coisa curiosa e até esquisita, né? Parece que foram eventos independentes um do outro. Ela é uma levedura de difícil identificação, então hoje o padrão para identificar a Candida auris se baseia no mal de Toff. O mal de Toff o que é? É um aparelho que faz uma cromatografia e ele discrimina a composição química de parede, por exemplo, e consegue determinar qual é o micro-organismo com base nisso. E existem alguns sequenciamentos que também conseguem identificar a Candida auris. Poucos laboratórios estão qualificados para fazer esse diagnóstico. Tá? E uma pergunta que fica: tem isso aqui no Brasil? Até aqui não. Né? Pelo menos a gente não sabe. A Anvisa ela publicou em 2017 um alerta sobre a Candida auris. Tá? As notícias de Candida auris saíram na imprensa muito nessa época. E o pessoal falava de fungo resistente, fungo assassino, essas coisas da mídia.
Então ela ganhou uma certa notoriedade, mas ela não existia ainda no Brasil. Mas existe o risco dela vir para cá. Por quê? Porque ela está na América do Sul. Então existem casos em outros países, se não me engano, notadamente na Venezuela. Então, nós precisamos conhecer essa levedura, essa nova espécie, para nos precavermos, principalmente porque ela é multiresistente. Tem uma resistência incomum para uma levedura do gênero Cândida. E aqui a gente passa para um ponto que é sempre importante na microbiologia, né? Fatores de virulência. A gente entender quais são as armas que essas leveduras têm para conseguir causar os danos teciduais no hospedeiro. Aqui tem uma tabelinha. Proteinases, fosfolipases, filamentação, mananas de parede celular e formação de biofilmes. Esses são alguns dos principais fatores de virulência. As proteinases, eu dei um destaque aqui pelo seguinte, alguns autores dizem que não é uma proteinase só, são vários tipos diferentes e elas podem ser inativadas de acordo com o pH em que elas estão. Então essas diferenças nas proteinases parece que explicam as diferenças de virulência entre diferentes espécies. Tá? Então as proteinases seriam um fator de virulência importante, assim como as fosfolipases que estão vinculadas a ela. A filamentação tem muito a ver com as mananas da parede celular. Por quê? Esse esquema aqui ele mostra do lado esquerdo aqui a levedura no seu formato clássico, que é unicelular, e a gente chama cada célula de blastoconídeo, tá? Que tem aqui o nome. Acontece que a cândida tem uma propriedade, ela consegue filamentar. Ela produz tanto pseudomicélio quanto micélio verdadeiro, dependendo da espécie. Isso é uma coisa muito variável, então eu não vou entrar em detalhes. Mas a gente pode colocar isso num pacote geral de consegue filamentar. E quando ela filamenta, essa quantidade de mananas da parede, que aqui nos blastoconídeos era pouca, ela aumenta muito em quantidade. E o que acontece com isso? Eu crio uma característica, eu inverto a característica que antes era hidrofílica da parede para uma característica hidrofóbica desses filamentos aqui. E isto ajuda o fungo a aderir às células do hospedeiro. Então, olha que interessante. Ela está na forma de blastoconídeo, ela tem uma capacidade menor de aderir. Na hora que ela começa a filamentar, além de ela aumentar automaticamente a superfície de contato, ela aumenta a capacidade de adesão mesmo, pelo maior número de moléculas, de mananas, e também por essa alteração em que a parede fica mais hidrofóbica. Tá? E não é só isso, não. Além de ficar mais hidrofóbico, eu tenho aqui, ó, facilita a adesão às células do hospedeiro. Eu tenho a expressão de uma proteína chamada HWP1 nos filamentos, que não existem nos blastoconídeos, e que também é responsável por fazer adesão. Então, assim, a capacidade disso aqui aderir é muito superior aos blastoconídeos. Antigamente a gente tinha uma ideia de que isso era determinante para a virulência da cândida e a gente colocava as linhagens que filamentavam como muito mais virulentas, as que não filamentavam como saprófitas, que não poderiam causar doença ou rarissimamente causariam doença. Mas a gente sabe que não é bem assim. As leveduras, mesmo as que não filamentam, podem causar doença, tá? E inclusive elas podem ser espalhadas mais facilmente. Aqui é uma imagem mostrando microscopia de varredura, as leveduras começando a filamentar. Inclusive teve um aluno que perguntou: pô, professor, isso aqui não é um dimorfismo? Porque afinal de contas, ela é uma levedura e ela está filamentando. Sim, é um dimorfismo. Não é um termodimorfismo, ou seja, a capacidade de filamentar
ela até está condicionada a vários aspectos do entorno da levedura e também a população de levedura que está ali presente, mas não é uma coisa condicionada pela temperatura, tá? Como é o caso dos fungos dimórficos clássicos. Então a gente até evita usar o termo aqui para não dar confusão com histoplasmose, paracoccidioidomicose e outras. Aqui uma imagem bem bacana mostrando as leveduras filamentando, ó. E aqui é uma microscopia óptica mostrando também cândida filamentando e alguns blastoconídeos aqui acompanhando os filamentos. Aqui é a mesma coisa, também é um exame direto. E aqui, reforçando isso que eu falei, a forma filamentosa, de fato, ela tem uma capacidade de aderir e invadir muito maior. Mas a leveduriforme pode se disseminar com mais facilidade. Então, a gente não pode simplesmente desconsiderar ela em termos de importância clínica. Essa é mais virulenta, mas essa é capaz também de causar quadros importantes se ela pegar um paciente muito imunocomprometido. E formação de biofilme é outra característica da Cândida. Ela é capaz de formar biofilme, isso é algo que a gente viu em aulas passadas, né? Biofilme é aquela matriz de material polimérico, né? Que acaba sendo secretado e envolve as células microbianas e acaba permitindo a adesão delas entre si e a uma superfície. E isso tem uma importância, tem uma repercussão na saúde pública grande, porque todo micro-organismo que forma biofilme, ele se torna mais resistente aos elementos de resposta imune, se isso ocorrer dentro de um hospedeiro, ou a drogas ou a desinfetantes, dependendo do contexto. Então, biofilme é sempre um tópico muito quente na parte de microbiologia. E a Cândida é capaz de produzir biofilmes, tá? Ela é capaz de produzir biofilmes, principalmente em catéteres. Tá? Por isso que os catéteres têm uma relação muito intensa, muito forte com a Cândida. E as principais espécies que formam biofilmes são essas daqui: Candida albicans, Candida parapsilosis, Candida glabrata e Candida auris. E aí a gente vai para o diagnóstico. Como que se faz o diagnóstico das candidíases? Né? Isso aqui é o esqueminha clássico da microbiologia, né? Exame direto, semeadura, isolamento e identificação. O exame direto ele tem um valor interessante porque se eu vir blastoconídeos com pseudo-hifas ou hifas verdadeiras, isso já é muito sugestivo de ser cândida. Tá? Tem algumas outras leveduras que podem apresentar a mesma morfologia, mas dada a prevalência da cândida, geralmente quando você enxerga isso, a desconfiança de ser ela é grande. Tá? Aqui é uma imagem de exame direto, material de mucosa, mostrando aqui no meio ó, um filamento e alguns blastoconídeos em volta. Tá? Isso aqui, no caso das micoses, das candidíases cutâneas, mucocutâneas ou de unha, a gente consegue encontrar essa morfologia. Dá para fazer um exame direto de forma relativamente simples aí. Já hemocultura, não. Aliás, o exame direto de cultura sanguínea já é muito difícil. A segunda parte, semeadura e isolamento, a gente costuma usar meio saburô. Alguns autores citam que é possível usar saburô com cicloheximida, que é uma droga que a gente usa para inibir fungo contaminante. Tá? Então, as diferentes espécies teriam diferentes sensibilidades em relação à cicloheximida, então seria possível usar isso aí. Mas tem autores que dizem que é melhor não usar meio com cicloheximida, seria melhor usar só o saburô. E um destaque aqui, no caso das fungemias, as hemoculturas são
pouco sensíveis. Então, frequentemente você vai ter casos de pessoas que estão com fungemia por cândida, você tenta fazer uma hemocultura seguindo o método clássico e não consegue isolar o agente. Tá? E aqui a gente passa para a identificação. Como eu falei, a questão da cicleximida é um pouco polêmica, varia de autor para autor, mas tem outras provas que são muito clássicas e sempre são feitas. Prova de tubo germinativo, que é uma prova que é feita colocando as leveduras, aqui só um descritivo das leveduras que crescem com cicleximida e as que não crescem. No caso do tubo germinativo, a gente coloca com soro de gente ou de coelho, incuba a 35 graus e tem que olhar em até 2 horas. Em até 2 horas, tem 2 cândidas que vão formar isso que a gente chama de tubo germinativo, que é como se fosse um início de filamentação. Tá? Essas 2 espécies são a albicans e a dubliniensis. Tá? E aqui tem 2 imagens mostrando o tubo germinativo. Então, incubou com soro de gente ou de coelho até 2 horas, olhou no microscópio, tem tubo germinativo, incubou a 35 graus, né? Ou é albicans ou é dubliniensis. Tá? Então, essa é uma prova que permite que a gente elimine as outras se ocorrer a formação dessa estrutura morfológica. Tá? Tem outra prova que também é feita, que é produção de clamidoconídeos, que é feita em agar fubá. Tá? O que é esse agar fubá? É um agar que leva fubá. É um meio muito pobre. E o clamidoconídeo, o que ele é? Ele é uma forma de resistência. É um equivalente ao esporo bacteriano. Então, alguns fungos conseguem formar estruturas com uma parede bem grossa, que tem uma resistência maior do que a média das outras células do micélio. Então, geralmente, quando o fungo está num ambiente hostil, ele produz o clamidoconídeo, justamente para tentar sobreviver, porque ele está vendo que aquele local lá não é muito bom para ele. A gente acaba criando maneiras de induzir eles a criarem clamidoconídeo, bastando que você coloque no meio muito pobre, que é o caso do agar fubá. Tá? E aí eu tenho formação de clamidoconídeos. Eu coloquei aqui 2 exemplos, aqui a Candida albicans e a Candida dubliniensis, que são 2 das cândidas que produzem clamidoconídeo, as outras cândidas não produzem. Tá? E o clamidoconídeo, eu acho que aqui na dubliniensis ele está até mais claro, é uma estrutura bem redonda, com parede dupla, bastante nítido isso. Diferente de todas as outras células aqui que estão por aqui. Tanto o blastoconídeo quanto as células do pseudomicélio. O clamidoconídeo é bem redondinho, com uma parede dupla bastante evidente. Essa foto aqui eu achei bem bonita, bem bacana. Tá? Gostei dela, para falar a verdade. Tá mais bonita que a da albicans. Tá? E aí, quando eu pensei isso, eu fiquei aqui matutando, né? Os nossos alunos devem ficar especulando que os professores são muito nerds, né? De achar uma foto cheia de bolinha, uma coisa tão bonita. Mas é que, na prática, quando a gente tenta ver os clamidoconídeos, não é tão fácil assim, não fica tão bonito assim. Então, quando a gente vê uma foto dessas, eu fico bastante inspirado, né? Claro que existem coisas mais bonitas que um clamidoconídeo, né? Uma pizza, por exemplo, mas no caso da gente estar trabalhando com fungo, eu acho isso bonito. E seguindo aqui a identificação, produção de pseudomicélio. A maioria das espécies produz, porém a Cândida glabrata não produz pseudomicélio. Ela só cresce como levedura. Aqui é uma imagem dela. Então dá para perceber nessa imagem que a gente só tem aqui blastoconídeo. Tá? Aqui 2 cândidas que têm pseudomicélio. Tá? A Cândida cruzei e a Cândida tropicalis. Em seguida, a gente tem, porque essas provas ajudam bastante,
mas eventualmente não são suficientes, e a maior parte das vezes não vão ser suficientes, eu tenho que fazer outras provas, como o auxanograma e o zimograma. O auxanograma é uma prova de assimilação de açúcares, eu não vou entrar em detalhes sobre essa prova, mas as diferentes espécies de Cândida, elas assimilam diferentes açúcares, e eu consigo fazer provas para determinar isso. O zimograma é quase a mesma coisa, só que ele é uma prova de fermentação de açúcares. A gente faz isso no meio líquido, com um tubo invertido para ter a retenção de gases. Então eu consigo determinar quem que fermentou aquele açúcar ou não. Tá? Então o zimograma é uma prova parecida. E existe uma coisa na Cândida que dentro do diagnóstico, que são os meios cromogênicos. O que é isso? São meios que têm substâncias cromogênicas desenvolvidas por indústrias, por laboratórios, para fazer a identificação da Cândida. A gente considera isso um diagnóstico presuntivo, tá? Ou seja, existe chance daquele resultado não ser preciso, mas existe uma boa chance dele estar correto. Então, o meio mais famoso para a identificação de Cândida é o cromagar, tá? Em que a gente tem a Krusei com essa cor salmão, a albicans verde e a tropicalis com essa cor azul aqui. Existem outros métodos que a gente utiliza, como é o caso de pesquisa de mananas no sangue, ou pesquisa de anticorpos contra as mananas no sangue, ou as técnicas de PCR. O que acontece? Técnica de PCR, alguns autores falam que é a melhor forma de você fechar o diagnóstico de algumas espécies, tá? Porque as técnicas fenotípicas elas são um pouco instáveis. A Candida albicans, por exemplo, tem 5 a 10% das linhagens que não produzem tubo germinativo. Olha que confusão. Então tem um pessoal muito crítico aos métodos clássicos, porque eles têm uma instabilidade, têm uma relativa irregularidade. Tá? E eles preconizam o PCR. Por outro lado, outros autores falam que as técnicas de PCR não estão bem padronizadas e dão origem a muitos falsos positivos e falsos negativos. Inclusive, eu tive chance de conversar com algumas pessoas, isso aqui é uma informação, vamos dizer assim, informal, né? Não é um registro publicado, mas que trabalham com diagnóstico em instituições bem com muita reputação e que dizem que fazem PCR de Cândida, mas que elas confiam mesmo nas técnicas clássicas. Então o PCR ele dá muito problema. A gente não conseguiu ainda padronizar direito o PCR para Cândida. Tá? No caso da Candida auris, parece que ele faz uma diferença aliado ao sequenciamento, aí seria bastante importante, mas no caso das outras espécies, não tanto. As técnicas clássicas seriam um pouquinho mais confiáveis. E para finalizar o tratamento, tem várias drogas que são usadas. A gente não costuma esmiuçar tratamento aqui na microbiologia, isso faz mais parte da farmacologia, da terapêutica e da clínica, mas só citando algumas que são muito usadas. Clotrimazol, miconazol, cetoconazol, nistatina, itraconazol, fluconazol e anfotericina B. Detalhe sobre tudo isso, resistência. E este é um ponto muito importante com relação à Cândida. Como a gente tem diferentes espécies para Cândida, eu tenho diferentes perfis de resistência para a mesma droga. Eu escolhi o fluconazol, que é uma droga muito usada, e peguei alguns dados de resistência. Dei uma comparada aqui, ó. Albicans. Qual que é a porcentagem de linhagens resistentes? 1,4%. Isso aqui é razoavelmente baixo. Candida krusei, 78%. Cândida lâmbica, 80%. Isso é muito alto. A chance de você deixar o paciente morrer pela droga errada é muito grande numa situação como essa. Tá? A rugosa também tem uma porcentagem alta e mesmo a glabrata tem uma porcentagem considerável. Então repare como isso é muito variável.
E a glabrata e a cruze são resistentes ao itraconazol, que é uma droga muito usada em micoses. Então, o que se diz hoje é que o ideal, quando se tem um paciente que está com não uma onicomicose, que não é algo sério, mas que está com uma fungemia por cândida, é imprescindível ter a identificação da espécie, porque senão a gente pode cair numa espécie muito resistente, usar a droga errada e o paciente vir a falecer, porque não vai dar tempo de trocar a droga. Então é muito importante fazer a identificação em nível de espécie, no caso das cândidas. Com isso, eu encerro aqui a aula, tá? Em breve a gente se encontra aí para fazer uma discussão, tá ok?